Olá, seja bem-vindo. Esse é o Como Passei, o podcast dos aprovados. Eu sou o Rogério e aqui nós vamos conhecer um pouco sobre a história, a trajetória e também algumas curiosidades dos concurseiros aprovados nos principais concursos do país. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para você acompanhar a gente aí nas redes sociais e também para você se inscrever aqui no canal para acompanhar as novas entrevistas e, se possível, compartilhar com outras pessoas que também curtem esse tipo de conteúdo. Agora eu vou passar aqui para o Anderson, que vai apresentar a nossa convidada de hoje. E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem não me conhece, eu sou o Anderson Ando e hoje a gente está apresentando o nosso segundo programa aqui no Como Passei, o podcast dos aprovados. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, não deixe de se inscrever no nosso canal. E aqui embaixo o e-mail, canalcomopassei@gmail.com. canalcomopassei@gmail.com. E hoje a gente trouxe uma convidada especial e ela trabalha no Tribunal de Contas aqui do estado de São Paulo. O nome dela é Olga e ela vai contar um pouquinho para a gente como foi a trajetória dela, o que ela tem para dizer para nós. Olga, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Fique à vontade, por favor. A casa é sua, hein? Muito obrigada, viu, gente? Bom, eu comecei a fazer os concursos, né? Nossa, faz muito tempo, hein, gente? Lá Faz muito atrás. tempo. Eu passei no primeiro concurso em 1986. Nossa, mas Olga, deixa eu te perguntar rapidinho, desculpa te interromper. Por que você resolveu fazer concurso? Você já pensava em fazer concurso ou você realmente falou, vou fazer concurso? Por que você resolveu fazer concurso? Naquela época, pela oportunidade mesmo, morava no interior, né? Não tinha tantas oportunidades de trabalho, de emprego. E quando tinha um concurso, assim, era um evento, né? Naquela época. E aí eu fiz. E eu estudei, assim, eu trabalhava durante o dia todo e eu estudava à noite, umas 2 horas, eu acho, com a minha colega. E você tem formação, Olga? A minha formação hoje é de ciências com especialização em matemática. E quando você fez o concurso, você fez para a sua área ou qual cargo que você fez na época? Foi para alguma prefeitura? Foi para o estado? Não, foi para um banco estadual. Tá. E você passou de primeira? Passei. Nossa, que beleza, hein? Tá. E é isso daí, onde que fica esse local? Fica no interior do Paraná, uma cidade chamada Mariluz. 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 E nessa época, você está falando anos 80, 86, a gente tinha 4 anos, né, Anderson? Pois é. Assim, nessa época, devia ser bem raro essa questão de concurso público ou o pessoal já procurava por concurso público? Era mais difícil de ouvir falar, né? Porque eu ouvia mais de Banco do Brasil, né? E do Banco do Estado. Então, outros, eu não me lembro. Tinha, lógico, das prefeituras, né? Sim, é verdade. E você chegou a passar pela iniciativa privada, Olga? Ou você sempre órgão público? Não, passei. Antes de passar nesse concurso, eu trabalhava de recepcionista no hospital. Meu cunhado tinha um hospital e eu trabalhava lá de recepcionista. E por que você resolveu fazer concurso, Olga? Você não estava satisfeita? Não, era porque era uma oportunidade, lógico, ia ganhar mais, né? A gente tinha essa ambição de ter um emprego melhor, né? Mas você procurava uma estabilidade? Claro, mas eu era muito jovem, né? Então eu não pensava muito assim, sabe, no futuro, né? Assim, apareceu aquele concurso e eu fiz, né? Porque era uma coisa boa e não era para todo mundo, sabia que não era para todo mundo, né? E o interessante é que você não parou, não é verdade, Rogério? Porque daí eu fiquei lá por uns 13 anos, né? E aí depois o banco ele foi privatizado, né? E aí eu saí. Aí eu saí.
E você saiu antes dessa transição ou você saiu do partido, quando você saiu já tinha sido privatizado o banco, e aí você falou, ó, vou tentar outro concurso agora, vou tentar ir para outra área? Ou... Eu saí no plano naquele PDV, não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi essa sigla. Essa sigla ultimamente tem sido bem comum, né? PDV. Então acho que começou naquela época. É demissão voluntária, né? Isso. Plano de demissão voluntária. Plano de demissão voluntária. Tá. Então, eu saí nessa época e eu fiquei meio sem saber o que fazer, né? Fiquei por um tempo avaliando se eu montava alguma coisa, né? Alguma empresa. E aí nesse tempo eu estudei um pouquinho para um outro concurso estadual mesmo, e que era de saneamento. Saneamento? É como se fosse a CETESB aqui em São Paulo. Nós temos a CETESB. Empresa, lá é Sanepar, né? Tá, no Paraná. Paraná. Essa cidade que você morava aí, ela é próxima a alguma cidade grande, alguma cidade conhecida? Porque eu nunca ouvi falar. Eu vou dizer para você, eu nunca ouvi falar nessa cidade. Talvez você já tenha ouvido falar de Maringá. Sim, uma cidade gigante. Londrina, Maringá, ali no extremo oeste do... Mas de lá deve dar uns 200 quilômetros. Tá. E quando você fez esse concurso para o saneamento, você passou? Passei. E você trabalhou na sua cidade? Você conseguiu vaga na sua cidade, inclusive? Sim. Então não é uma cidade tão pequena, né? Para você conseguir, inclusive, ficar na sua cidade, né? Na verdade, daí eu me mudei para uma outra cidade. Eu prestei numa cidade, aí eu mudei para uma outra cidade, porque nesse inteirinho aí eu resolvi montar uma loja de cosméticos, né? Aí, quando eu fui para montei, já estava instalada lá, eu fui convocada, né, para trabalhar justamente na cidade em que eu tinha me mudado. Que bacana. Aí eu fiquei com a loja e com o emprego, né? Isso é ótimo, né? Você conseguiu unir o melhor dos mundos, né? Sim. Estar na área pública e tocar seu próprio negócio ali e controlar as duas coisas, assim. O fato de você tá no mesmo lugar acaba facilitando muito, né? Acho que isso é o sonho de muita gente, né? Inclusive o meu. Acho né? que sim. Mas é interessante que você falou, Olga, porque eu sei que faz tempo que você fez, né? Mas eu fico curioso por quê? Quando você prestou esse concurso, tinha vaga na sua cidade ou era um concurso estadual? Você lembra disso? Porque para você conseguir ficar na sua cidade, ou é muita sorte, ou você optou por escolher a vaga na sua cidade, foi isso? Lá era assim, tinha uma cidade polo, né? Que é tipo assim, aqui não tem as unidades regionais? E lá tinha a cidade que era perto da onde eu morava, que era o polo, e aí tinha vagas em algumas cidades. Entendi. Entendeu? E eu estava na central lá, no polo. Tá. E aí, quando eu me mudei, aí apareceu vaga justamente onde eu estava, onde eu fui, né? Interessante, né, Rogério? E assim, faz muito tempo que você está aqui em São Paulo, Olga? Faz 17 anos. Então, quando eu passei nesse concurso, né, lá, esse segundo, eu prestei um outro concurso para a TRF, lá do Paraná. O TRF do Paraná é a 4ª região. TRF da 4ª região. Tá. Pega o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foi. É um concurso muito bom, viu? Concurso federal muito bom para técnico analista. Então, eu não tive tempo de estudar. Eu comprei a apostila, estudei um pouquinho, mas passei ainda. Passei raspando ali. Fui chamada para fazer o segundo teste, mas acho que nesse segundo teste aí fiquei lá para trás, né? Que segundo teste que tinha? Era o quê? Digitação? Era digitação. Tinha na época? Tinha. Você lembra quando foi, mais ou menos? Que ano foi? Foi em 2004, por aí. Tá. E aí você não conseguiu passar porque você ficou na digitação, foi isso? Sua pontuação caiu no TRF quando você fez? Porque daí já era em computador, eu não tinha muita habilidade no computador, sabe? Tá.
E aí, eu não me lembro se eu reprovei, mas eu acho que devo ter ficado numa pontuação que... Primeiro que eu já não tinha passado né, tão bem. Tá. Né? Não tinha estudado, não tinha me preparado bem. E daí que chamaram muitas pessoas naquele concurso. Só o fato de você ser chamada para a prova de digitação, acho que não foi mal, Olga. Não é verdade, Rogério? Com certeza, e você ainda está falando que nem teve tempo de estudar direito, né? Não estudei quase nada. Quase nada. Imagina se tivesse, então você ia estar lá na... E aquele concurso chamou muitas pessoas. Se eu tivesse, acho que ficado numa colocação melhor, teria sido chamado. Mas até foi bom, né? Porque eu estava vindo para São Paulo daí, né? Ah, verdade. Tem coisas assim que o caminho da gente, né? Não adianta você ficar... Porque tem o caminho é diferente, não é aquele que você está pensando, né? Exatamente. A gente traça um, mas o destino vai para outro lugar, né? Isso. E daí eu me casei e vim morar aqui em São Paulo. E você acha que concurso público em São Paulo ele é mais difícil do que no Paraná? Ou você acha que é igual, normal, assim, não dá para comparar? É infinitamente mais concorrido. Mais concorrido. Muito mais concorrido. Eu digo isso porque você agora... Você passou no concurso do Tribunal de Contas. Você passou no concurso de 2014, né? 2013? Na verdade, eu entrei no final de 2013, né? Tá, então você passou no concurso de 2012. 12, né? E esse concurso ele foi muito difícil. Né? Ele foi muito difícil, teve uma concorrência muito grande. Sim. E você estava parada de fazer provas, né? Imagina. Tava. E aí, como é que foi então para você passar, Olga? Que estratégia você fez? Anderson, na verdade eu não tinha estratégia nenhuma. Nenhuma? Não tinha, porque eu era autodidata, né? Os concursos que eu fiz, eu estudava sozinha. E eu cheguei aqui, quando eu morava lá no Paraná, que eu comprei a apostila, uma pessoa de lá que tinha passado no TRF tinha me indicado a apostila Solução. Solução está aí até hoje, né? Está até hoje? Tem até hoje. Vende Então. muito em banca de jornal, né, Rogério? Eu já comprei bastante apostila da Solução já. Nossa, eu tô E era a única que eu conhecia, então eu chegando aqui, eu comprei, né? Só dela que eu comprei. E eu estudei por ela sozinha, estudava o dia todo, todos os dias da semana, mas sem estratégia, sabe? Porque eu não era desse mundo assim, né? Profissional, porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui percebendo que o povo era concurseiro profissional. Então, foi bem difícil. Aqui a gente percebe isso, né? Até comentei com o Anderson, né? A tocada de quem presta concurso aqui já, igual você falou, já tem uma estratégia. A gente estava falando aquilo de acompanhar nos bastidores, né? O pessoal acompanha os bastidores. Hoje eu acho que também, no geral, já deve estar nesse patamar, né? Mas a gente pensa aí no início dos anos 2000, quando eu comecei a prestar concurso, a gente também não tinha muito essa preocupação. Até falei com o Anderson, na nossa época, eu sou daquela época, comecei a prestar concurso do jornal ainda, do Folha Dirigida, de ir lá na banca. Verdade. Igual você falou da apostila da Solução, a primeira apostila que eu comprei no concurso foi até um concurso da companhia de saneamento também em Minas. Eu achava que assim, eu comprei a apostila, tudo que eu estudar aqui vai cair. E assim, eu comprei a apostila, é só decorar isso aqui que eu passei e tô dentro. E aí eu também comecei a entender que não é bem assim, né? Doce ilusão, né, Rogério? Você tem que... Você acha que você está aprendendo, você está estudando ali, você acha que você está naquele momento, você está entendendo tudo. Nossa, você vai fazer responder um questionário, você chega lá, nossa, mas eu estou em dúvida, eu já vi isso, mas eu não sei qual dessas respostas que é, né? Você ficava muito insegura para fazer prova, Olga? Não. Não? Não ficava. Não ficava? Não então ficava. Você sabia otimizar seu tempo na hora de fazer uma prova? Eu fazia as que eu sabia, já ia repassando daí. Se sobrasse tempo, aí nas que eu tinha dúvida, eu já deixava anotado, né? Entendi. Então, na verdade, você já passou por
por 3 lugares já. Sim. Instituições públicas, né? Você passou no banco, que era o Banco do Paraná, né? Banco do Paraná é o nome? Não, é o Banco do Paraná. Banco do Estado. Banco do Estado, depois para o saneamento do Estado do Paraná. E aí você veio para São Paulo e passou no Tribunal de Contas, que é um dos melhores locais para trabalhar hoje aqui em São Paulo. Pelo menos na área de concurso público, pela experiência que eu tenho, eu considero o tribunal... Não é porque eu trabalho no tribunal, não, viu? É porque realmente é um local muito bom para trabalhar. E você pensa hoje em sair do tribunal? Você gosta do tribunal? Você está satisfeita com o tribunal? Sim, eu não penso de sair. Né? Mesmo porque daqui a um tempo eu vou me aposentar também, né? Olga, deixa eu te falar. Perdão, tá, te perguntar, mas você passou com quantos anos no Tribunal de Contas? Foi em 2012, né? Então eu tinha... Nossa, eu tô ruim de fazer conta de cabeça, hein, Anderson? Você é da matemática, por favor. Não pergunte nada para mim, porque eu sou da área de direito, o Rogério também, né? Comunicação, né? Faz pouco tempo. Acho que eu a gente tinha tá falando de 10 48, anos. eu acho. Você tinha 48 anos? Aham. Tá. Isso é interessante, Rogério, porque tira aquela ideia de que concurso público só gente jovem que faz, né? É verdade. Isso... Muita gente às vezes pensa, eu tô velho para prestar concurso público. Na verdade, isso não tem nada a ver, né? Você acha que existe idade, Olga? Não, eu acho que não. Esses tempos entrou uma pessoa na nossa sessão que ele tem, eu acredito que ele tenha mais de 60 anos. E passou no concurso recente, né? Então, às vezes, para a pessoa que está em casa assistindo a gente, seria até interessante essas pessoas que acham que estão velhas, que não dá mais tempo, ver um exemplo aqui, viu? Você, que, tudo bem, você já vem da área pública, mas você mesmo assim resolveu investir, estudar e conseguiu passar num dos concursos mais difíceis aqui de São Paulo. Isso é interessante, né, Rogério? Pra gente ver que... Com certeza. É dedicação, né? Eu acho que... E vai da dedicação e do objetivo de vida de cada um também, né? Às vezes Sim. você tá... acontece muito... Às vezes aquela pessoa... Pô, eu tô para aposentar, eu quero tentar entrar no órgão público e me aposentar por ali. Porque, sei lá, de alguma maneira... a gente sabe também que... Eu imagino até que na iniciativa privada, dependendo da área que você tá, você tem uma cobrança, um estresse um pouco maior. E às vezes a pessoa quer um pouco mais... Quer fazer o trabalho dela, mas sem ter aquela cobrança excessiva. E acaba partindo para essa área, né? E tem outra coisa também que é interessante. Na iniciativa privada, ainda tem um pouquinho daquele preconceito com idade. Isso Sim. caiu muito, né, Olga? Isso caiu muito, mas ainda tem, né? Não, na área privada eu não sei porque faz muito tempo, né? Uhum. Mas a gente vê por aí nos bastidores, né? A gente vê que, por exemplo, a vaga no mercado privado, idade limite, tantos anos. Já coloca idade limite para a pessoa participar de uma seleção, por exemplo? Até assim, foi uma surpresa para mim, que quando eu entrei no tribunal, eu não percebi isso, essa discriminação assim, né, que você fala. Você não sentiu nada disso, Não né? senti, fui super bem acolhida, né? Eu achei assim, porque tem muita gente jovem, né, lá, muita gente jovem. Então, quando eu entrei, eu estava receosa, né, de como que eu iria ser recebida, tal. Mas foi uma grata surpresa que não, foi muito bem recebida mesmo. Interessante. Olga, você estava falando para mim aqui nos bastidores, eu acho que não tem problema a gente falar disso, Rogério, porque é mais uma questão de filosofia de vida. A Olga estava me contando que ela é da Seichonoye, aquela filosofia oriental, né, de filosofia. É uma filosofia, na verdade, Seichonoye, né, Olga? É uma religião, mas ela Uma filosofia, é uma filosofia de vida. Tá, que a pessoa ela consegue fazer uma meditação, ela consegue ficar mais calma, ela consegue manter um equilíbrio muito grande. E eu estava falando com ela, mas isso contribuiu para, de repente, você conseguir sempre manter a calma para estudar para os concursos públicos? Porque, de repente, às vezes isso ajuda, né? Por isso que eu estou te perguntando. Ah, sim, com certeza. Ter um norte na sua vida, né? Porque uma filosofia ou uma religião é um norte que você tem na tua vida, né? É um porto seguro, você sabe
distinguir o que é um sonho, o que, sei lá, você consegue manter assim uma linha, uma constância, né? Então me ajudou muito, sim, para mim estudar. Sim. Você quer mandar alguma pergunta para ela? Não, isso Você quer continuar falando Pode essa parte? continuar. Não, eu ia comentar, porque assim, é bem interessante, porque quando você está estudando para o concurso, às vezes tem aquela coisa, você começa a criar visão, né? Opa, quero estar naquele lugar, eu quero estar... E acho que quando você trabalha essa questão espiritual, acho que te dá um pouco mais de leveza nessa busca, sem virar um peso. Como é que eu vou dizer? Aquela obrigação, né? Acho que você consegue, talvez, canalizar melhor a sua energia, as energias, sem transformar aquilo numa cobrança, em algo que eu tenho que conseguir. Não, você começa... eu preciso, eu vou... O que eu posso fazer? Qual é o melhor caminho? Como é que eu otimizo o meu tempo aqui, sem ter aquele desespero, né? Igual... já aconteceu comigo em alguns momentos, eu já vi com amigos meus também, né? De você começar a falar, vou prestar teu concurso, vou prestar, e você começa a criar uma carga extra em cima daquilo, né? Uma cobrança muito grande em cima daquilo. E é o que a gente falou até com o Fábio. Se você não consegue aquilo, isso pode te dar um baque muito maior do que o que você está... Uma autocobrança, né? Tem essa autocobrança muito forte, né? No meu caso, eu tinha, sim, né, uma cobrança, mas eu acho que era um pouco menor porque eu tinha o meu marido, né? Mas toda vez que recebia o resultado Na verdade, eu passava, né? Em todos os concursos eu passei, os que eu prestei aqui. Mas eu não era chamada, né? Porque a colocação não ficava... Sim. Na verdade, conseguia nota. Você era habilitada nos concursos públicos, né? Porque o que acontece às vezes, né, Rogério? O Rogério também, a gente conversou com o Fábio, a gente traz para cá também as situações. Uhum. O Rogério falou, eu prestei um concurso aí, eram 5 vagas, eu passei em 30º, mas agora eu vou ser chamado, né? E você não é chamado. Né? Pois é. E às vezes é uma decepção muito grande. Cria uma expectativa grande, né? Cria. E aí você fica, passei. Passar é uma coisa, agora você está classificado ali dentro do número dentro de vagas, da nota, né? E é outra fica coisa. fora da nota de corte, né? Quando a gente fala passei no concurso, na verdade a gente leva em consideração que a gente foi chamado, a gente foi nomeado para assumir aquela vaga. Né? Exatamente. Às vezes eu vejo alguns vídeos, às vezes, tudo bem, são vídeos que viralizam, tal, que a pessoa fala assim, eu passei em 10 concursos. Passou em 10 concursos, tudo bem. Qual que era o critério de habilitação? 50% da prova? Passei em 10 concursos, acertei 50%. E quantos que você foi chamado, de fato, desses 10? Pois é, nenhum, você entendeu? né? Às vezes, nenhum. Porque a pessoa, ela cria para ela uma falsa expectativa. Mas eu passei em 10 concursos. Tudo bem, mas você foi chamado em quantos? Não, nenhum. Fala, então continua estudando. Não põe que você passou. Põe e fala assim, olha, eu estou habilitado, estou tendo melhores notas, ainda não fui chamado, mas espero que isso aconteça. Foi o que aconteceu com você, né? Você disse que chegou um momento que você tinha até desistido, né? Sim. Teve um concurso que eu senti bastante, assim... que eu criei uma expectativa, né? Porque nos outros eu nem criei. Esse eu fiz para o SP Turismo, aqui em São Paulo. E era só sobre licitação. Licitação era para trabalhar na área de licitação e contrato, sabe? Sei. E eu passei super bem nesse. Tinha passado em 6º, falei, nossa, passei bem. Mas aí alguém recorreu lá, e daí eu fui parar lá no 16º, né? Então, tinha umas... mais ou menos, não me lembro exato. E aí eu cheguei até a ligar lá e eles falaram, não, vai chamar, não sei o quê. Mas nunca chamou, né? Nossa, e aí você ficou na expectativa de ser chamada eu fiquei. Os 4 anos. Normalmente são 4 anos, né? 2 mais 2. É interessante isso que ela falou, Rogério, porque quando no Tribunal de Contas eu trabalhei na DP, na Diretoria de Pessoal. Lá a gente que recebia os nomeados. Então a gente mandava carta, a gente nomeava no Diário Oficial e as pessoas elas vinham todas felizes, empolgadas, trazendo lá o currículo delas, os documentos para posse, exercício.
Que é uma coisa que a gente só via no estatuto, de repente a gente vê na prática acontecendo. E era uma satisfação grande ver o pessoal feliz. Só que às vezes, como você falou agora, tinham pessoas que, por exemplo, elas passavam na posição, sem exagero, uma pessoa ligou lá, ela tinha passado na posição 19.000 no concurso. Nossa! Ela ligou querendo saber se ela ia ser chamada. Você vê? Olha que situação. A pessoa ela é tão sonhadora que ela acha que passando em 19.000 ela ia ser chamada. A pessoa não tem noção. A pessoa, né? E esse daí do SP Turismo, eu sei como é difícil, porque eu vou dizer pelo Ministério Público, aquele concurso que a gente fez técnico e orçamento do Ministério Público. Eu conferi, acho que eu fiquei em 5º lugar mesmo, Rogério. Eu acho que eram 2 vagas, ou uma, não sei. Eu fiquei os 4 anos olhando para ver se eu ia ser chamado no Diário Oficial. Teve noite que eu não dormi. Eu tô falando de forma literal, eu não dormi. Ai, acho que vai me chamar. E nada, não me chamou. Eu criei essa expectativa. Isso daí, a expectativa é muito ruim. Às vezes frustra a gente, né, Rogério? O tempo inteiro. Já aconteceu comigo também em vários concursos, assim, de passar e... De passar não, negócio de ser, acho que é aprovado, não sei. O pessoal usa muito o termo aprovado, porque tá lá, reprovação se você atingir tal. E a partir disso você tá aprovado, mas você falou, você tá habilitado e você tá classificado, né? Então, várias vezes, assim, de você começar a sonhar, de você ficar... É o que eu falei, de você ficar imaginando. Assim, a minha inocência era tão grande no começo que eu começava a contar para os outros. Eu passei em tal lugar. E aí? Logo deve ser chamado, E aí depois você vê que não é bem assim. Não, né? A gente cria essa expectativa porque o mundo dos concursos públicos, às vezes, ele é muito cruel com a gente. Os concurseiros, né? E você... Eu te conheço já há um bom tempo, Olga. Você sempre teve essa serenidade. Eu nunca te vi nervosa. Eu nunca vi a Olga levantando a voz. Ela sempre foi muito serena. Sempre. É desse jeito que ela é. Parece muito calma mesmo. É muito calma, Olga. Às vezes eu ficava até com raiva. Eu falava, nossa, Olga, você é muito calma. Fica nervosa aí. Ficava brincando com ela às vezes. E eu acho que essa calma dela, eu acho, tá, Olga? Ela contribuiu muito para você ser aprovada nas provas, nos concursos. Pela sua serenidade, pelo seu equilíbrio, pela sua religião. Independente de religião. Eu não estou dizendo que tem que ter uma religião. O pessoal que está assistindo agora em casa, eu não quero falar de religião, só estou dizendo, a pessoa pode ser até ateu, não tem problema nenhum, desde que a pessoa seja serena dessa forma. Tem esse equilíbrio, né, Rogério? Acho que isso é bom para, assim, acho que ninguém... Você sempre ganha com isso, né? Para você e para as pessoas que estão ao seu redor, né? Acho que a gente nunca perde. Porque é uma forma de contribuir para os seus estudos, por exemplo. Dificilmente uma pessoa que é muito ansiosa, uma pessoa que é muito nervosa, ela consegue ter esse padrão de equilíbrio para estudar para um concurso. E às vezes essa pessoa tem um potencial gigante, não é? E ela não consegue. Por quê? Porque ela fica muito nervosa. Mas já aconteceu algo em algum momento de você, assim, perder a paciência, seja com o concurso, seja com alguma situação de você tá disputando alguma vaga com alguém, de você meio que, não acredito que isso que eu não consegui, que eu não... Não, assim, nesse sentido não, mas eu nem sempre fui calma desse jeito. É mesmo? Verdade. Eu já assim, discuti com um colega de trabalho. Para mim é uma novidade, viu, Rogério? Porque a Olga que eu conheço é essa Olga aí que... Tá vendo? A gente já tá começando a descobrir coisas. Eu fico imaginando a discussão da Olga. Por favor, olha, não quero brigar com você. A Olga calma, como sempre. Não, mas é o que você falou, que realmente que... essa religião, essa filosofia me ajudou bastante mesmo. Não só com o concurso, né? Com a minha vida mesmo. De ficar mais centrada, de ter mais tranquilidade, de você saber direcionar a tua energia, né? Sim. Então, eu acho que todo mundo deveria ter alguma coisa em que ela acredite, porque se você não tiver uma coisa que te norteia na vida, você não vai ficar assim, sabe? Para lá, para cá. Isso é verdade.
E além desse concurso da SP Tour que você falou, teve algum outro que te frustrou, assim, que te deixou meio decepcionada, que às vezes você esperava mais e não aconteceu? Não, assim, eu fiz do TRT, né? Fiz outros do TRF, lá de Minas. Ó, da minha terra, hein? É? É, da minha terra. Você chegou a fazer caravana, então, Olga? Não, meu marido me levou. É mesmo? Não, mas você vê, então a Olga, na verdade, ela é concurseira, sim, né, Olga? Só que... Mas eu não me considero uma concurseira, assim, porque eu não desenvolvi, não segui nenhum método, né? Não, mas o concurseiro, Olga, vamos ser bem claros, não existe um método para ser um concurseiro. O concurseiro é aquele cara que presta os concursos, vai para Minas, vem para São Paulo, vai para o Paraná. É aquela pessoa que busca a aprovação nas provas. Esse é o concurseiro, Olga. O concurseiro acho que é o que quer passar no concurso, né? Etc. O método que ele usa, o quanto, acho que... Então eu quero dizer assim que eu não tenha sido uma concurseira profissional, entendeu? Tá. Porque daí chegou numa época assim que eu parei para pensar, né? Estudei algum tempo e aí eu parei para pensar, falei assim, eu realmente quero continuar prestando concurso? Até quando eu vou querer prestar? Ou é melhor eu parar, né? E eu comecei a pensar muito nisso daí, porque eu gostava muito de fazer trabalho voluntário, né? Muito bom, interessante. E aí então, eu falei assim, eu acho que a minha missão veio muito por causa da minha religião mesmo, né? Eu falei assim, acho que a minha missão não é essa, de pegar e continuar fazendo concurso. Eu acho que minha missão agora é fazer o trabalho voluntário que eu já vinha fazendo antes, sabe? E eu resolvi isso numa tranquilidade, numa calma. Ah, que bom. Foi muito tranquilo para mim. E isso é bom que você vê, né? Para quem tem uma fé, para quem acredita, as coisas elas acontecem e conspiram a nosso favor, né? Eu não estou dizendo só porque ela faz um trabalho voluntário ela passou, mas eu acho que uma coisa ajuda a outra, sabe? Esse tipo de doação que você faz, você doa tempo da sua vida para você fazer esse tipo de trabalho, é uma ação muito bonita, né? E você mesmo aqui falando agora que você não é uma concurseira, você tem a humildade de chegar e falar de uma forma simples, que eu acho bonita, inclusive, mas o que é mais interessante, Olga, é que você é uma pessoa normal. E é isso que o telespectador deveria saber. Porque as pessoas que passam em concurso, né, Rogério? São pessoas normais, né? Ou não, né? Ou não. Às vezes a gente cria um estigma de que só passa gênio, só pessoa que é anormal, tô dizendo. Mas pessoas normais como você, como a gente aqui, passam nos concursos públicos. E é isso que o concurseiro deveria saber, né? Porque qual que você acha que é o maior defeito de um concurseiro hoje, Olga? Sua opinião. O que mais prejudica um concurseiro quando ele não passa no concurso público? Assim, o que você acha? Nossa, não tem a mínima, Anderson. É a desistência. Por quê? O concurseiro, ele quer o resultado para ontem. A gente é assim, o ser humano é assim, né? E aí eu volto a falar da sua religião, do equilíbrio, de você manter a calma, a energia. Tudo isso daí faz parte para aquele cara ele manter aquele equilíbrio e falar assim, não, eu não passei, mas eu vou continuar. E aí se a pessoa não tem um certo equilíbrio, ela vai falar, quer saber, eu não passei, quero que se dane, o concurso não é para mim. Isso daí já... E aí, como eu falei lá, ele sai da fila, né, Rogério? Desiste, né? É o que você falou. Na verdade, então, eu saí da fila, né? Mas... De jeito nenhum. Você chegou, né, Rogério? Porque você passou nos concursos. Passei, mas na época que eu resolvi isso, eu não sabia que eu tinha passado. Que eu ia ser chamada, né? Porque habilitada estava, né? Que eu não sabia que eu ia ser chamada. E hoje você trabalha no Tribunal de Contas, né? E é super competente no que faz. Eu acho que talvez você não tenha percebido, mas você com certeza deve ter desenvolvido algum método de estudo que talvez seja diferente do que a maioria que segue nessa carreira que você falou que a gente estava falando de concurseiro profissional, mas com certeza você tem seus métodos que
que de certa maneira te impulsionaram a passar nos concursos que você passou, né? Então, acho que... Foi válido porque me trouxe até aqui, né? No atual emprego, né? Qual que era o seu método de estudo, Olga? Só pra gente entender. Pra quem, às vezes a pessoa tá em casa, ela quer fazer um método de estudo igual ao seu. Então, conta aí pra gente. Então, eu estudava uma matéria, estudava toda, mas eu fazia tudo errado. Porque eu estudava uma matéria inteira. Né? Terminava aquela matéria... Por exemplo, direito constitucional. Eu estudava só aquela matéria. Até acabar. Depois estudava outra. Aí depois, ouvindo nos fóruns, né? O pessoal falava, não, tem que intercalar, não era isso? Exato. Tem que intercalar, tal. E tem que fazer bastante exercício. Exercício até que eu fazia, mas naquela época você tinha que sair procurando, né? As provas para você pegar, imprimir, para você resolver. Não tinha, né, Rogério? Hoje, igual hoje, né? Hoje você vai nesses sites aí especializados em concurso e pega provas anteriores, simulados e é muito mais... O que a gente estava comentando, eu acho que hoje, com a internet, acaba facilitando bem mais para a gente encontrar material para estudar para os concursos. E até porque hoje também tem um monte de cursinho especializado, né? Que o pessoal te dá um direcionamento bem maior, né? Mas, no final, eu gostava muito Era Que Concursos? Que Concursos é aquele site de questões, né? Tem milhões de questões. Então, era aquele eu gostava. Eu comecei a assinar aquele lá porque eu achei que era muito legal para você, né? Tinha todas as questões ali, né? Dava para você fazer os filtros e tal. É verdade, você filtra por matéria, né? O que você quer. E por assunto também, né? Por assunto. Tá, e aí depois disso daí, você falou que você tinha desistido de fazer concurso público, aí você foi chamada no Tribunal de Contas, né? E você estava desempregada quando você foi chamada? Ou você estava trabalhando? Não, eu estava fazendo esse trabalho voluntário. Você estava fazendo um trabalho voluntário, na verdade. Então, você não estava sendo remunerada, vamos dizer assim. E o quanto te ajudou a entrar no Tribunal de Contas? O que você pode falar hoje da questão financeira? Mudou a sua vida, Olga? Olha, Anderson, quando eu entrei, eu fiquei em dúvida se eu ia aceitar. Você ficou em dúvida? Fiquei. Porque, como eu te falei, eu tinha tomado uma decisão e eu estava muito tranquila quanto à decisão que eu tinha tomado, né? E aí eu fui perguntar, assim, fui conversar com as pessoas. Perguntei para o meu marido, e aí, se ele achava que eu deveria entrar ou não, aceitar ou não, e ele falou assim, você que sabe. Então, não me ajudou em nada. E aí eu fui conversar com uma outra pessoa que é da minha religião, né? E aí ele falou assim, você deve aceitar. Você deve aceitar porque você tem que pensar no futuro. Né? Futuro, é bom você ter uma aposentadoria no futuro, tal. E aí eu aceitei, né? Entrei e acontece que foi muito bom mesmo. Foi a melhor decisão que eu tomei, porque depois de alguns anos, o meu marido ele resolveu sair do trabalho dele para ele montar a própria empresa. E nesse começo de montar a empresa dele, o meu salário ajudou bastante. Você vê, né, Rogério? É uma garantia, né? Sim. É uma garantia. Então, ele pôde fazer essa transição sem ter aquela preocupação, né? Sim. Financeira. Foi muito bom. É o que a gente fala, né? A vantagem, quando a gente comenta com as pessoas de concurso público, às vezes muita gente pensa que você quer encostar, você quer ficar, você quer ficar à toa, não quer fazer nada, mas não é essa a questão. Quando a gente fala de estabilidade no concurso público, que a gente busca na área pública, é justamente isso, né? É você poder se programar sem ter aquela preocupação, amanhã, mês que vem pode ter algum corte na empresa, pode ter algum remanejamento, eu posso ser mandado embora, ou posso, de alguma maneira, sofrer alguma redução de salários, e a vantagem que a gente busca na área pública é justamente essa estabilidade, né? De você poder se programar a longo prazo, né? Uhum.
É interessante que a gente vê que a Olga ela fez o concurso sem pensar em estabilidade, sem pensar em salário, né? Isso daí talvez ajudou, porque ela até pensou em não aceitar a vaga no Tribunal de Contas, mas eu digo para você que você toma a melhor decisão mesmo. E hoje você é super competente, trabalha direitinho, é amiga de todo mundo gosta de você lá, né? E imagina o pessoal que prestou concurso com você agora, assistindo a gente, falando, não acredito que ela pensou em desistir. É. Nossa, se ela não aceita essa vaga, vai ficar louca. Né? Porque o concurseiro, ele tem esse objetivo de passar no concurso ou nos concursos. Com certeza, porque né? O concurseiro não para. Concurseiro, eu digo por mim, tá? Eu dei uma parada, mas... Nossa, eu nunca parei. Desde 2006, fui 2015, 2016, eu sempre acompanhando tudo. Inclusive hoje eu acompanho, entro sempre nos sites, Folha Dirigida, né, Rogério? É tanto que ele criou até um canal no YouTube para falar de concurso. Exato. Só isso, né? Eu chamei um cara louco que aceitou, sabe? O Rogério, Isso é fácil. Outro cara que entrou comigo no concurso, vai chamar um cara doido para acertar e acertou. Mas, Olga, deixa eu te perguntar. Você ouvia que concurso público, você, inclusive em 86, quando você passou, era carta marcada? Ah, naquela época era, hein? Você acredita que naquela época era mesmo, Rogério? Eu também acho que sim, viu? É o que a gente estava falando. Eu acho que como naquela época a gente não tinha tantos concursos públicos, né? E eu até falo assim, eu criança, eu via minha irmã, às vezes, como você falou de banco, né? Pra gente que é de interior, como Banco do Brasil, eu via minha irmã lá estudando as apostilas de banco, mas assim, era uma coisa que pra gente era muito remoto. Eu acho que devia ter muita aquela questão de indicação ainda. Por mais que você talvez criasse ali aquela coisa do concurso público, para ficar aquela, como é uma área pública, vamos usar o concurso, mas assim, só pra gente, eu acredito que talvez ficasse mais para dar aquele respaldo de área pública concurso. Mas assim, também acredito que deveria ter muita questão de indicação. Validar o errado. Mas eu acho assim que quando eu comecei, por exemplo, esse que eu fiz, não teve. Mas eu tinha uma desconfiança, falando, nossa, será que vai ter esse negócio? Será que eu vou ser chamada mesmo? Mas aqui eu acho que já vinha de uma mentalidade que existia isso mesmo. Mas a partir daquela época, eu acho que já não tinha mais, porque teve concursos do Banco do Brasil que foram sérios mesmo. Mas antes tinha. É porque eu penso assim, né? Hoje, eu acho que fica muito mais transparente. Igual a gente está falando, você tem talvez, acho que mais mecanismos para acompanhar ali a trajetória do concurso, né? Eu acredito que a gente está falando na década de 80 e 90, a gente não tinha a internet aí que facilita você conversar com outras pessoas que prestaram o mesmo concurso que você. Você tem uma relação ali, uma lista ali no Diário Oficial que você pode seguir e tá atualizando aquilo ali com uma rapidez muito grande, né? Então acho que talvez essas eram algumas brechas para de repente você prestava um concurso e você não sabia quem prestou aquele concurso também, se foi aprovado ou não, e não tinha que garantia, né? Você ia ter que a pessoa que entrou lá prestou o mesmo concurso que para você pegar o Diário Oficial, você tinha que comprar mesmo, né? Então, imagino. E recentemente, esse ano, inclusive, eu cheguei a ver uma reportagem, porque assim, ainda existe esse esquema, mas é muito difícil hoje a pessoa fazer. Porque para tirar essa ideia do concurseiro que pensa em desistir porque acha que é carta marcada, isso eu vou dizer que já foi assim. Não vou dizer que não é mais assim. Eu não acredito que seja mais assim. Mas eu vi recentemente de um concurso que teve, Rogério. Não lembro do que foi, mas foi assim. Os 2 primeiros colocados, eles tiraram 10. E o terceiro, acho que tirou 7 no concurso. Imagina, você acertar todas as questões. E aí o pessoal, você só pega o nome da pessoa, joga no Diário Oficial, joga no Google, joga no Instagram, no Facebook, você vê quem é a pessoa. Hoje é tudo... E aí pegaram o nome dessas 2 pessoas, parece que elas eram irmãs. E aí acharam muito estranho, porque acho que a mãe ou a tia trabalhava nesse local, sabe? E aí o que aconteceu? Cancelou o concurso. Cancelou. Eu vi um outro concurso também, que foi feito pela VUNESP, faz muitos anos já. Não lembro se foi imprensa oficial, mas enfim, a LESP, mas faz muito tempo. Faz muito tempo esse concurso. Aconteceu também a mesma coisa. Eles fizeram a prova
E aí os que passaram em primeiro foram com uma nota disparada, lá na frente, e eram pessoas parentes. Sempre que passavam em primeiro eram os parentes. E aí os outros que passavam em primeiro eram namorado, era não sei quem. E aí, o que o pessoal fez? O pessoal fez a denúncia. Falou, ó, tá estranho. Foi feito pela VUNESP, eu lembro desse concurso. Que eu não lembro se foi imprensa oficial, mas enfim, foi um concurso que foi anulado. E aí, hoje é muito fácil, né, descobrir isso daí. Hoje você consegue descobrir. Então, a pessoa, às vezes, que está lá em casa agora, assistindo a gente, não desiste de concurso por causa dessa ideia, de que a carta está marcada. É que a maioria não é, né? A maioria não é. Não tem mais isso, assim, é muito difícil. Uhum. E é o que a gente está falando, né? Hoje a gente tem mecanismos que facilitam, igual você está falando dessas denúncias, né? De você acompanhar e você conseguir cruzar ali as informações. Então, assim, quando tem alguma fraude, eu acho que assim, pode até acontecer, mas tem que ser muito bem feito para não ficar na cara e aquilo não levantar muita suspeita, né? E fora que a organizadora que faz isso acaba se queimando, né? Muito. Que a gente tá falando, quando é uma organizadora desconhecida, Sim. Aí os caras talvez não tenham nada a perder, mas a gente tá falando de organizadoras aí que estão com frequência realizando concursos, eu acho que para eles fica um pouco, é muito arriscado às vezes colocar esse tipo de situação, né? Tanto é que teve prova do Enem, lembra, que não foi realizada porque vazou prova. Sim. Porque vazou questão. E aí, por causa de uma questão, eles anulam um concurso. Que eu acho que tem que anular mesmo. Tem que anular. Para você não beneficiar uma pessoa, sabe? Então, e justamente por isso eu queria até te perguntar se você acha justo o critério de provas usado no nosso país. Se você acha que é um modo mais democrático de você selecionar o melhor. Você fala as provas, concurso? Isso, as provas realizadas. Você acha que é o método mais justo no nosso país para você selecionar alguém para trabalhar na administração pública? São as provas? Eu acho que não tem outra forma assim, né? Pelo menos eu não vislumbro uma outra forma de você selecionar os bons candidatos, né? Então, eu acho que é a forma que a gente tem mesmo, não tem outra forma. E é o que a gente estava falando já, né, Anderson? Ainda hoje a gente ouve muito essa questão de, igual eu estava comentando com você, de o funcionário público ele é vagabundo, o funcionário público ele não trabalha, ele ganha muito e não trabalha. E eu acho que muita gente às vezes não presta um concurso público. Eu já vi muita gente falando, usando esse tipo de expressão, mas assim nunca passou, nunca sentou numa cadeira para prestar um concurso público, para saber o que é passar por um processo seletivo ali. Então eu vejo muita gente às vezes propagando esse tipo de coisa, e quando eu conheço a pessoa, eu sei que ela nunca prestou um concurso público, às vezes eu comento, né? Eu falo, você já tentou prestar um concurso público, para você ter uma noção de como como é difícil ali você estar. Né? Esse processo não é simplesmente assim, você vai lá, senta lá, se inscreve, faz a prova e tá. Não é assim que funciona. E é o que a gente está falando. Por mais que você talvez não consiga selecionar o candidato ideal para preencher aquela vaga, mas com certeza você vai conseguir, no mínimo, você vai conseguir alguém que está preparado, que está se preparando, que está disposto a enfrentar aquele processo e crescer também, né? O que eu acho também é que eventualmente passa assim, né? Algumas pessoas que não estavam aptas, né, para fazer a prova, para obter a nota, mas não estão aptas para o trabalho público, né? Mas mesmo assim tem o estágio probatório, né? Que se a pessoa não tem condições, de repente a pessoa não tem condições psicológicas, não consegue ter um entrosamento, tem um estágio probatório que te dá a possibilidade, filtra essas pessoas, né? Então acho que é válido isso daí, esse sistema. Foi por isso que eu perguntei, né? Se você acha justo. Eu também concordo com você. Uhum. Eu acho que a melhor forma de você selecionar as pessoas democraticamente é fazendo uma prova, porque a prova não vai olhar quem é você. O examinador quer que você seja o melhor.
Só que muitas vezes a administração pública, ela pode pegar pessoas que não são boas para trabalho. Em qualquer lugar pode acontecer isso. Sim. Em Né? qualquer lugar. Até na privada mesmo, Isso. né? E é justamente por isso que tem o estágio probatório, quando você entra no concurso público, que você é regido pelo estatuto. E vou mais além. Aquela pessoa que passa no concurso público, onde ela é empregadora, empregado público, que ela é regido pela CLT, por exemplo, ele não tem estabilidade de nada. A pessoa, por exemplo, ela passa no Banco do Brasil, ou ela passa na Caixa Econômica Federal. Ela é regida pela CLT. E CLT não tem garantia. CLT é o seguinte, você não vai trabalhar direito, a gente faz uma sindicância, se você não trabalhar, você vai para a rua. É o meu caso. Eu sou regido, hoje eu estou no Conselho de Enfermagem, que é uma autarquia, mas eu sou seletista, eu não sou estatutário. Então, E assim, entrou por meio de concurso, né, Rogério? foi por meio de concurso. E não tem estabilidade. Não tem. Só que é igual o Anderson falou, né? Aí você tem aquelas questões que você tem a sindicância, você pode abrir o processo administrativo, tudo isso aí pode culminar numa demissão. O meu probatório foram os 90 dias ali que a gente tem, né? Que é o normal, mais né? 45, que é o normal. E é onde eu falo com as pessoas. E muita gente, às vezes, leva essa questão de que funcionário público é vagabundo, não quer trabalhar. Só que, igual para mim, a gente tem as avaliações ali. Você tem que ter um nível ali semestral, uma avaliação que te dá aquela possibilidade de se desenvolver. Isso é cobrado e muita gente, às vezes, não leva isso em consideração. Acha que você entrou ali, você vai ficar e pronto. Eu acho que isso daí vem de uma mentalidade também muito antiga, né? Sim. De que o funcionário público não trabalhava, né? Ficava ocioso na sessão. Mas hoje, em todos os lugares que eu vejo, na minha sessão, na sessão anterior que eu trabalhava, o pessoal trabalha muito, muito. E outra, tem avaliação periódica, né? Sim. Então, você é avaliado o tempo todo, não só no estágio probatório, né? Para as pessoas não pensarem que nós, servidores públicos, empregados públicos, a gente está ali para sugar o governo, para só... Né? Essa ideia, né, Rogério? É que às vezes eles olham assim, funcionário público consome muito do Estado. Aí, olha quanto que o funcionário público consome do Estado. Eles comparam o salário de juiz, salário de pessoas que estão em cargos assim muito altos, né? Que ganham realmente altos salários. Mas assim, na hora de cortar benefício, de pensar, vamos mudar o plano de previdência desse pessoal, vamos mudar isso, eles cortam embaixo, né? Eles não cortam se eles querem... Nivela por baixo, né? Nivelam por baixo. Tipo assim, na hora de falar que o funcionário público, o servidor público consome muito do Estado, eles pensam nos salários altos, de quem ganha muito. Aí na hora de cortar, a gente precisa mudar isso, a gente precisa cortar um pouco dos benefícios desse pessoal. Aí eles cortam onde? Eles cortam embaixo, no pessoal que às vezes não... Por mais que seja um salário, comparado em nível Brasil, um bom salário, são pessoas que realmente trabalham muito. Às vezes elas acabam tendo que desempenhar muito. É o que você falou, a pessoa tem que trabalhar muito, às vezes em um determinado setor, onde está. Trabalha com defasagem de pessoal, inclusive. Muitas vezes você trabalha para 2 ali, 3. E aí eles, na hora de cortar qualquer benefício, qualquer coisa de salário, eles vêm embaixo, né? E aí lá em bem cima justo, continua né? do mesmo jeito. É bem justo isso. Exatamente. Isso me incomoda bastante quando eu comento com o pessoal. Isso é uma coisa que me incomoda bastante quando eu vejo esse tipo de expressão. Funcionário público só consome dinheiro do Estado, é só gasto, tinha que privatizar isso, tinha que acabar com aquilo. Na verdade, eu acredito assim que o salário do servidor público ele tem que ser um pouco maior do que o privado, porque senão quem queria trabalhar, né? Exatamente. Pela responsabilidade também, né? A gente representa o Estado, se a gente for ver assim. Sim. A gente representa o Estado, né? O Estado ele tem que oferecer para a gente uma condição boa de trabalho, porque Sim. o Estado ele também está concorrendo, por exemplo, eu costumo comparar esses cargos de auditores fiscais com esses cargos de auditores dessas grandes empresas. Ernst Young, por exemplo, Arthur Andersen, porque são empresas que pagam muito bem. E às vezes o Estado tem que olhar e falar assim, bom, mas se eles pagam bem, eu também vou pagar bem. Porque eu quero pessoas competentes para trabalhar para mim, para o governo, né? Exatamente, porque se você não paga bem, você vai ter
aquilo que equiparado com o que você paga, né? Se você paga um salário muito baixo, é proporcional à qualidade, não é? Exatamente. E tem aquela questão também, né? Muitas vezes, quando o pessoal fala assim, na iniciativa privada aqui, não sei o que, tem gente muito mais capacitada. Aí você pensa assim, pega aquela mesma pessoa que está na iniciativa privada exercendo determinada função, determinado cargo, e pede de repente para ela prestar um concurso para a área pública, para disputar por aquele mesmo cargo, para ela ter uma noção do que ela vai passar, né? Às vezes eu brinco com isso. Pega um engenheiro ou alguém dessa área de petróleo, por exemplo, de petróleo, e fala assim, presta um concurso para o mesmo cargo que você ocupa no setor privado para a Petrobras, por exemplo. Presta para você ter uma noção de quem é que está disputando com você e de que tipo de profissional a Petrobras está querendo selecionar, né? O nível, o né? nível que está querendo selecionar. Aí a pessoa às vezes começa a ter uma noção do que realmente é passar por um processo seletivo, né? Então, você falou isso, daí eu me lembrei que na época que eu estava estudando para os concursos, a gente meio que influencia as pessoas, né? Aí o meu marido, ele tinha o emprego dele, mas ele falou, saiu um concurso do Banco Central. E é da área dele, né? Assim. E aí ele falou, vou fazer. E aí ele prestou o concurso. Ele, assim, não foi muito mal, mas acho que ele nem foi habilitado, não conseguiu nem a nota, porque também ele não tinha conseguido estudar muito, não teve tanto tempo. Mas ele viu o nível de dificuldade que é. E ele não era concurseiro? Não, ele não era. Foi o primeiro. Foi tentar. Foi. E ele viu como é difícil passar no concurso público, quanto você precisa conhecer a matéria, eu estou dizendo, o que você vai fazer para você trabalhar, desenvolver aquilo ali. E aí ele só fez esse. Ele não quis mais prestar nenhum, entendeu? Mas a gente fica muito abalado. Porque foi o que o Fábio falou aqui. Cara, você vê a quantidade de matéria, você chora quando você vai fazer um concurso de Banco Central, você faz, sabe, esses concursos públicos mais difíceis, você chora. Mas, em compensação, a remuneração é altíssima. Sim. Você merece ganhar aquilo ali pelo que você estudou. E uma coisa muito interessante que ele falou, o Fábio, que ficou assim marcado, que ele falou assim, concurso público não é prêmio, é oportunidade de trabalho. Quando você passa, você vai trabalhar. Isso mesmo. E essa ideia de que, não, eu passei no concurso, agora beleza. Não, beleza não, agora que você vai trabalhar. Você se matou de estudar, você ficou lá 2 meses, 1 ano estudando, agora você vai ter uma carreira pela frente de 25, 30 anos para você trabalhar. E trabalhar muito. Né? E trabalhar muito. A minha sobrinha também, ela morava comigo, ela é jornalista. E aí ela também foi fazer... Você é jornalista? Sou formado em jornalismo, né? Não atuo como jornalista, mas é a minha formação. E aí ela foi fazer também, né? Influenciada pela tia, foi prestar um concurso também. Eu não me lembro para que foi, não sei se era Petrobras. Petrobras era um concurso bom, muito bom. E assim, puxado também. Quanto melhor, mais puxado é, né? Para passar. E aí ela estudou, ela é muito inteligente, mas também não conseguiu. Então, é que a gente está falando o nível, né? Quando você vai tentar um concurso público, eu também já prestei vários concursos na área de comunicação, tanto para jornalismo quanto às vezes para alguma área que podia, e assim, alguns eu passei, mas é igual o Anderson falou, em 1000 e burdoada para 1 vaga, 2 vagas. Então, assim, o nível é muito alto. Na própria instituição onde eu trabalho hoje no conselho, eu também já prestei concurso para a área de comunicação lá. Passei, mas assim, 1 vaga eu passei em 50 e tantos. Então, por isso que eu falo, assim, é bem plausível quando alguém fala assim, mas o pessoal da área pública ganha muito bem, passa por um processo seletivo na área de atuação, principalmente quem atua na área privada, presta um concurso para alguma empresa, para o mesmo cargo que você ocupa na sua empresa, para você ver o nível de exigência aqui. Tipo assim, se você prestar de primeira e passar, eu falo assim, realmente você está certo. Você está certo. Você é um gênio. É difícil, né?
Difícil alguém conseguir isso. Exatamente. De primeira. Por isso que Sem quando se falam preparar. o órgão público paga muito bem, é o que a gente estava falando. Eu acho que é unanimidade. Quem passa por um processo seletivo, passa por um concurso público, sabe que tem que ganhar melhor. Porque a exigência não é a mesma exigência de você, às vezes, chegar numa empresa, entregar um currículo, conversar com alguém, falar, vou te dar a oportunidade de você passar, trabalhar aqui. Não é bem assim. Antes de chegar nesse ponto, você tem um monte de barreiras anteriores que você precisa transpor. Né? Um caminho para trilhar, né? Exatamente. Não é fácil, não é... E tem outra coisa interessante, né? Muitas pessoas criticam o servidor público, só que quando o edital sai, você está ciente do salário, você está ciente do que vai cair na prova, e as pessoas olham e falam assim, o quê? Você acha que eu vou fazer um negócio desse aí? Olha o tanto de coisa que cai. Eu não vou fazer nunca isso. Mas também a pessoa não pensa que o salário é muito bom. Aí o cara faz a prova, uma outra pessoa faz a prova, ela passa no concurso, e aí essa pessoa que falou que não vai fazer começa a falar mal. Olha lá, ó, tá sugando o dinheiro do governo. Por que paga tão bem para um cara desse aí? Não devia pagar tão bem. Olha o salário do Brasil. Eu compreendo, eu tenho noção de que o salário do nosso país, assim, a média do trabalhador é muito baixa. Lógico que é, eu tenho consciência disso. Só que também a gente não pode só nivelar por baixo. Exatamente. A gente não pode nivelar as coisas por baixo. É. Se a gente está aqui hoje, a pessoa prestando concurso, normalmente a pessoa ela já tem uma estrutura melhor. Eu estou falando estrutura educacional, não estou falando estrutura financeira, não. Estou falando educacional. Às vezes uma coisa leva a outra, tudo bem. Mas a pessoa já se formou, a pessoa ela já tem ideia do que ela quer fazer da vida. Ela não vem assim, eu vou fazer porque eu vou fazer. Existem pessoas que fazem assim. Mas a maioria das pessoas que realmente essas pessoas querem passar na prova, são esses concurseiros aí que hoje aí estão na luta. E vão continuar na luta. Tem gente que fica 5, 6, 7 anos para passar numa prova. A gente sabe o quanto é difícil. Às vezes a pessoa ela quer, por exemplo, auditor da Receita Federal. Ela quer só aquilo, ela fica se empenhando até ser o edital, não passa. Não, mas eu não vou desistir, continua. Não que ela só vai fazer aquilo na vida. Às vezes ela tem um emprego paralelo, às vezes é uma pessoa empreendedora e tal. Mas o concurso público, o concurseiro, ele sonha. Ele, não tem jeito, a gente sonha, né, Rogério? Por mais que a gente não queira, a gente sonha. E às vezes a gente vê algumas pessoas falando mal do servidor público. Aí dói, né? Machuca. Dói. Né? Machuca. Dói porque a gente sabe que não é aquilo, né? Que não é verdade. Sim. Né? Quando fala que generalizar é muito perigoso, né? Generalizar que tem alguns que não trabalham, como em todo lugar, tem. Mas generalizar assim para todos é perigoso, porque não são a minoria, né? A grande maioria trabalha muito e trabalha com vontade, né? E mesmo sabendo, isso que é interessante, Rogério, mesmo sabendo que o servidor público, eu estou dizendo, que ele tem estabilidade, que a chance de ele ser mandado embora é muito baixa. Ele teria que fazer uma coisa muito absurda para ele ser mandado embora, sofrer um processo administrativo disciplinar para ter uma demissão e com direito à ampla defesa. Mesmo sabendo disso, o servidor público, de modo geral, ele não abusa. Sim. Ele não abusa. Ele fala, já que eu quase praticamente nunca vou ser mandado embora, eu vou trabalhar de qualquer jeito aí, tô nem aí não. Deixa pro fulano lá que ele faz o meu trabalho. Eu acredito que essa mentalidade aí do funcionário que tem essa fama, entendeu? Que veio trazendo essa fama pro funcionário público, vem muito da época antiga, que não tinha concurso. Quem que eram os funcionários? Talvez eram os apadrinhados, né? Sim. Então, traz dessa época, daí as pessoas que, como não tinham se esforçado para conseguir um emprego, né, não se dedicavam tanto. Veio isso na minha cabeça, porque quem é concurseiro, quem ralou muito para conquistar aquele cargo, essa pessoa, ela faz jus, sabe, ao trabalho dela, ao salário dela. Sem dúvida. O pessoal que eu conheço, não vejo ninguém assim, sabe, encostando, não querendo trabalhar direito, fazendo as coisas mal feitas. Muito pelo contrário,
São pessoas que fazem o trabalho dela com muito esmero, né? Eu acho que pega até mal, né? Você Sim. dentro de um ambiente de trabalho, se vê o cara não quer fazer nada, né? Ele fica mal visto. Pô, Fica mal visto pelos outros, porque a grande maioria trabalha muito bem. Exatamente. E você vê como é que isso já teve em voga, né? Acho que vocês lembram, né? Aquela questão da pandemia, a CPI da Covid lá, que estavam se discutindo aquela questão da reforma administrativa de acabar com a estabilidade do servidor público. Sim. E é que todo mundo falava justamente por isso. Tem que acabar com a estabilidade do servidor público porque ele não se dedica, ele não sei o quê. Então, enquanto ele souber que ele está garantido, ele não vai se preocupar com isso. Aí foi bom porque ele levantaram essa questão do servidor público ter a autonomia. A estabilidade é o que garante a autonomia dele de fazer o trabalho dele. Nossa, sem estar verdade. preocupado se amanhã alguém vai querer tirar ele do Político, cargo, né? aquela Bom. indicação política de falar assim, você não tem mais estabilidade, então você faz o que a sua chefia está mandando, então você está fora. E aí veio essa questão de que é justamente a estabilidade no setor público que garante a autonomia do servidor fazer o trabalho dele, desempenhar o trabalho dele sem essa preocupação, né, de agradar chefia X, chefia Y. porque E a gente passou por essa pandemia fazendo trabalho em casa, né? Sim. Trabalhando muito mais do que se tivesse presencial, porque a gente extrapolava horas, né? Extrapola, porque a gente continua fazendo alguns dias. Na pandemia, eu vou dizer, eu comprei um notebook para trabalhar. Eu também. Eu tive que comprar um notebook. Paguei do meu bolso, Sim. sabe? Eu criei um problema no joelho, porque eu ficava sentado o dia inteiro. Um problema grave no joelho. Sim. E eu trabalhava 11 da noite. Trabalhava de manhã cedo. Ao tempo que eu conseguia, às vezes, trabalhar, sabe? Mais ainda. E ralei pra caramba na pandemia. Porque o volume, não sei o que aconteceu, pelo menos na nossa sessão, o volume de trabalho aumentou muito. Gigantesco, né? Muito, muito, muito. E essa questão que o Rogério levantou da estabilidade é muito interessante, por quê? Porque, realmente, eles querem fazer essa reforma para mudar para 10 anos, eu acho. Para a pessoa, depois de 10 anos, ela ter estabilidade. Nossa. Porque a pessoa trabalharia insegura durante o estágio probatório. Por mais que ela fosse boa, por mais que a pessoa seja ótima no trabalho, ela vai ficar insegura. Porque a qualquer momento... Cara, existe a questão política que pode envolver tudo isso. Sim. A estabilidade é realmente para ter autonomia. Não é para ele ficar lá, beleza, no oba-oba. A estabilidade justamente é isso, para a autonomia daquele servidor, para ele não ter nenhum tipo de influência, né, externa, negativa, que possa prejudicar ele. Porque aí, de repente, amanhã eles criam uns cargos aí de comissão puro, que não precisa nem de concurso público. Sim. Porque eventualmente faz assim, tá precisando ali, por exemplo, o INSS é um concurso público que hoje a gente vê, ele é sempre defasado. Vamos supor, tem um concurso, vai ter um concurso do INSS logo, né? Inclusive a Getúlio Vargas, FGV, não sei se foi FGV, não, acho que foi a Sebrasp, ganhou, a CESP, ganhou a licitação. E aí eles põem lá 1.000 vagas. Só que você vai ver quantos precisam de 8.000 pessoas, 9.000 pessoas, defasados. Aí o que às vezes tem que fazer? Você tem que pegar outras pessoas de fora, você requisita pessoas que muitas vezes nem são servidores públicos, você põe em cargo em comissão. Pra quê? Porque não tem gente pra colocar, sabe? Quando deveria chamar servidor público concursado pra fazer o trabalho, né? E aí você tirando essa autonomia que é da estabilidade do servidor público, sempre vai voltar, a gente vai regredir. E a qualidade do serviço cai muito, né? O oferecimento desse serviço para a população cai muito. Sim. Até porque o cara que vai trabalhar lá como um comissionado, muitas vezes ele não tem noção do que ele nem vai fazer. Ele vai lá porque o cara lá conhece a mãe, porque conhece não sei o que lá, chama ele, tá desempregado, tem uma vaga lá, eu converso com um cara lá que põe ele lá, mas o que ele sabe fazer? Não sabe nem mexer no computador direito. Põe um cara desse para trabalhar. Eu não estou falando que não existe comissionado que não seja competente, existem muitos, inclusive. Sim. Inclusive no tribunal, tem muito comissionado muito bom lá. Mas só que esse pessoal já é selecionado, já é um pessoal que já vem de uma carreira, sabe? Uhum. Por mais que seja selecionado. Está habilitado para aquele cargo, Isso, né? Tem pessoas que são muito boas, mas de uma forma geral, quando você vê que tem esse problema da estabilidade aí, se fizer essa reforma, acho que vai prejudicar a gente demais. Com certeza. E eu acho que assim, até passando uma reforma desse tipo,
eu acho que o que vai acontecer é você precarizar mais ainda a área pública. Porque eu acho que é o que a gente está falando, né? O nível hoje que a gente tem das pessoas que buscam a carreira pública e tudo, é justamente por isso. Ela quer uma estabilidade, é o que a gente está falando, é você poder se programar a longo prazo. E a partir do momento que a pessoa pensa assim, pô, eu vou passar por todas essas etapas de um processo seletivo, de um concurso público, para chegar lá e de repente alguém não vai com a minha cara, dá uma canetada e me manda embora. Não vai valer a pena, né? Exatamente. Não vai valer então a pena vou ficar mais. na iniciativa privada ou vou fazer qualquer outra coisa, mas não vou passar por isso. Vou investir tanto tempo estudando, né? E fora que, se a gente for imaginar também, alguns cargos que você está ali, às vezes o que você está desempenhando impacta na chefia. E se passa alguma coisa, chega alguma coisa errada para você ali, que você precisa levar isso a conhecimento e a chefia não vai gostar disso, você vai com que autonomia você vai ter para levar isso para frente? Eu acho que é justamente aí que eles querem chegar, né? Porque se você imagina em determinados setores, pega aí, por exemplo, igual a gente fala muito, né? Receita Federal, órgãos que têm exercem uma função importante em termos de fiscalizar, até vocês, né? No próprio Tribunal de Contas, né? Sim. Aí você está ali lidando com uma chefia que às vezes alguma situação que você vai ter que levar para frente vai prejudicar determinada chefia e você não tem autonomia para fazer isso, porque você sabe que se você levar, você infelizmente a sua carreira vai ficar comprometida. Eu acho que talvez com essa questão de reforma administrativa que eles querem acabar com a estabilidade, eu acho que é justamente nessa possibilidade de você colocar pessoas indicadas em determinados setores ali para você poder manipular essas pessoas, para você poder deixá-las vulneráveis. E eu acho que é o que você falou, não é saudável. Eu acho que é uma coisa que quem está na área pública sabe que isso não vai dar certo. E daí joga para a opinião pública, né? Que o funcionário público não ganha demais. Trabalha pouco, tem muito benefício, só quer ficar encostado. Como que a gente é manipulado, né? Exatamente. Manipula a massa para ter o perigoso. apoio. Né? E assim, e se a mídia ficar no pé para aprovar essa reforma, porque a mídia segue a mídia quer o quê? Ela quer aparecer. Né? Ela quer ibope, ela quer aparecer. Se ela, em qualquer momento, fala, não, tem que fazer, porque o funcionário público é isso, aquilo, vai aprovar. Eles compraram a ideia, né? Porque se a mídia comprar a ideia, na verdade, né? A gente costuma dizer, já era. E aí, o que acontece nesse caso aí? Esses 10 anos de estabilidade que a gente fala, né? Eles serão feitos, na verdade, para nos punir. Porque isso daí é uma punição. Não é a ideia de que eu quero que seja um funcionário público melhor. Não é. Isso é uma forma de você deixar o servidor público amedrontado. Eu digo isso porque, por exemplo, você e eu, a gente é regido pelo estatuto. A gente não vai sofrer com isso porque isso daí é só dali para frente, ex nunc. Só vai ser dos servidores novos que entraram. Mas mesmo assim isso me preocupa muito, sabe? Você imagina um servidor que entra hoje na administração pública e vai trabalhar comigo. Aí passa essa reforma administrativa. Aí eu falo para ele, ele sabe que eu já sou estável, que nunca vai acontecer nada comigo, e ele vai trabalhar comigo por 10 anos na incerteza de que ele vai ficar lá, sabe? E aí, de repente, ele fala, putz, mas e agora? E aí, isso daí, a pessoa nem pode continuar prestando concursos públicos, porque ela vai ter que começar do zero. Exatamente. Tudo de novo. Nossa. Né? Porque o estágio probatório, ele é referente àquele cargo. Né? Você não consegue... Imagina, você está há 7 anos num cargo, e aí você quer prestar, você presta e passa em outro, você vai para outro lugar e vai começar tudo de novo. Nossa. Imagina a insegurança que dá. Pô, o cara vai desenvolver uma úlcera, uma gastrite, sabe? Porque a gente fica preocupado. Pô, quando eu fiquei no estágio probatório, você não ficou preocupada? Eu não fiquei, não. Você não ficou? Eu fiquei. Ela estava em dúvida se assumiu ou não a função. A Olga tava... Mas eu fiquei bastante preocupado. E olha que eu já sou macaco velho de concurso. Já passei por vários setores já. Mas eu fiquei preocupado. 3 anos passa tão rápido, né? Não piscar de olhos. Quando eu vi, tinha passado já o estágio probatório. É que a Olga também, que eu falei pra você, ela é essa calmaria aí, então, né, Olga?
Não tem esse problema. Mas o que você está falando também tem aquilo, né? De você está tanto tempo almejando uma vaga em determinado... Quando você entra, você sabe, agora tem um estágio probatório. Você fica inseguro, né? Que você vai, peraí, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu queria tanto entrar aqui, né? Agora, imagina, se eu fizer alguma coisa errada, que eu corro o risco de perder essa vaga, se né? isso se estender por 10 anos. Então, imagina. Você cria você deixa muito vulnerável o servidor. Eu acho que... Por isso que eu citei esse caso da CPI da Covid, porque eu vi lá, né, o servidor que fez a denúncia da tentativa de suborno, enfim, de irregularidade na compra de vacina, e aquilo deu um estardalhaço aí onde levou-se aquela questão, né? Se ele fosse um servidor que não tivesse estabilidade no cargo dele, que tranquilidade ele teria para levar aquilo à frente, né? Verdade. E às vezes o cara é muito competente, mas ele não pode exercer a profissão dele, porque às vezes o cara fala assim, o chefe, vem uma ordem de cima aí, que se você fizer dessa forma, eles vão te botar na rua. Sim. Porque você está no 9º ano do seu estágio probatório, ano que vem você completa a sua estabilidade. Então é melhor você não fazer. Imagina, né? Você imagina que situação? Aí você é compelido a fazer o errado justamente para você garantir a sua estabilidade pública. E é por isso que eu volto a falar. É a autonomia que está em jogo. Não é que o servidor ele é ruim de trabalho, né? Sim. Porque em 10 anos você sabe se o cara é bom, meu. Em 3 anos? 3 anos é o suficiente. Em 3 anos você sabe se o cara é competente para trabalhar. Não, meses já né? Na área privada 90 não dias. É 90 dias. Exatamente. 90 dias tem muita ideia já. Eu falo assim, às vezes a gente percebe essa questão no nosso ambiente de trabalho, né? Quando chega um colega novo, por mais que ele não domine tudo ali, mas você vê o potencial, no dia a dia você vê que assim, nossa, ele vai desenvolver, ele aprende rápido as coisas, ele tá empenhado, ele é curioso, ele quer conhecer, tipo assim, ele vai aprender o serviço, ele está disposto. E você percebe quando não está. Você fala, essa pessoa não vai desenvolver. Não está muito afim, não é bem isso que ela está querendo para a vida dela. A gente enquanto colega de trabalho ali, a gente consegue perceber isso. Agora imagina a chefia que está avaliando, que é ela que vai determinar ali. Nossa, quem está avaliando enxerga muito, porque já está com aquele olhar, né? Exatamente. No dia a dia. Já sabe. Então, essa questão não pode ter estabilidade, eu acho que assim, o motivo é o que você falou, é muito mais uma questão de punição do que uma questão de você ajudar a pessoa a desempenhar melhor a função dela. Então, com certeza isso é conversa, é só conversa mole mesmo para precarizar ainda mais, né, o servidor. Mas é aquele negócio, Rogério, se a mídia quiser... Ela assim, faz o que ela quiser, você sabe como que funciona, né? E eu falo com todo mundo, né? Eu venho de formação na área de comunicação e a gente sabe que a mídia também tem os interesses dela, né? Ela não é... a mídia nunca vai ser imparcial, ela tem ali o lado dela, ela assume o lado dela e a gente sabe que o lado dela é o lado do empresariado, né? Então, sim. a gente discute muito isso, igual eu sou do Conselho de Enfermagem, o pessoal estava discutindo essa semana essa questão da decisão do ministro Barroso de não chegou a revogar, né? De não aderir à questão do piso para a categoria de enfermagem. Então, tá uma discussão muito grande a respeito disso. E aí a gente fala... Aí a mídia, todo mundo... fica em cima, né? Aí você sabe quais são os interesses disso, né? Não é simplesmente porque é melhor ou porque é pior para o país. Eles estão pensando no bolso. Cada um pensa no seu, né? É difícil. Nós, servidores públicos, concurseiros que acompanham a gente precisa lutar para tirar essa ideia de que Sim. a gente é prejudicial. Sabe que o servidor público ele é prejudicial. Na verdade, não. A gente está lá para trabalhar, para combater, inclusive, esse tipo de coisa errada que acontece. Tá, para fazer um trabalho bem feito, né? Exatamente. É difícil. Mas, Olga, deixa eu te perguntar, rapidão. Como que é o seu dia a dia? Lá na sua sessão, no Tribunal de Contas. Conta aí. O que você faz lá, Olga? Agora eu estou numa sessão em que eu faço contratos. Você faz contratos? Uhum. A gente formaliza contratos, na verdade, né? Tá.
E aí são contratos que o Tribunal de Contas ele faz, e aí são contratos externos, como que são esses contratos? São É da contratos, casa, estou perguntando. é da casa. são contratos administrativos, né? Tá. Do próprio tribunal. Tá, então de repente se o tribunal resolve comprar um teclado, Tem que ter um contrato. faz a licitação, e aí você formaliza esses contratos. Sim, Então digamos que você mexe com a lei de licitação, 8666, sim, na prática. na prática. Você vê, né? Estudei muito. Se a gente- Imagina, porque isso daí cai muito no concurso de Tribunal de Contas. Licitação, que é o Tribunal de Contas que mexe. Orçamento público, o Tribunal de Contas mexe muito, né? Eu imagino, eu creio. E você viu como que é hoje trabalhar na prática. Por que você estudou a licitação para entrar no concurso, né? Nossa, eu achava um bicho de 7 cabeças, hein? Você achava? Achava. Porque é uma lei gigante. E é isso porque agora já tem a nova lei da licitação lá. Que já Já mudou. tem outra lei. E você já está trabalhando com essa nova lei? Ainda não. Ainda não. A gente tem um prazo aí para poder implantar, né? Vai Tá. ser a partir do ano que vem, né? E aí, então, esse ano vocês estão usando a lei 8666 ainda. Ainda. Aí você formaliza contratos. E é interessante esse trabalho porque ele deve ser muito minucioso, né? Você tem que prestar bastante atenção. Às vezes uma vírgula que você erra ali Uma de um vírgula fora valor. do lugar. de valor. Contrato, né? Contrato. Um zero a mais ou um zero a Zerinho menos a faz menos. toda a diferença, né? Faz. Mas a gente faz muita revisão, né? Tem os revisores. É. Só que ele já chega para você formalizar. Você não lida com a parte de dinheiro, essa parte, né? Ah, não. Não porque passa tem- por você. A parte do dinheiro é com o departamento De contabilidade, de finanças. contabilidade, né? Tá, interessante. Diretoria, né? Diretoria de Contabilidade e Finanças, né? Então, e aí eles devem mexer com a parte de empenho, a parte de liquidação, aquela parte lá que é prevista Isso. na Lei 4320, lá de orçamento, né? Exatamente. Pode falar, Rogério. E assim, Olga, tem alguma coisa que você estudou para concurso, que você estudou muito e você fala assim, nossa, eu nunca precisei disso, igual vocês estão falando da lei 86, que vocês, que é o dia, acaba sendo o seu dia a dia, né? Mas tem alguma coisa que você estudou, algum conteúdo, alguma matéria que você fala assim, nossa, eu nunca precisei disso aqui na minha vida. Ah, direito penal, né? É que tem Processual. algumas matérias aí que realmente a gente reclama, né, Rogério? Por que eu vou ter que estudar isso para essa prova aqui? Saber Né? data, aquilo lá era a morte para mim. Acho que o que me derrubava era aquilo. Você estudar algumas coisas que você não vai usar no trabalho, né? Não, porque era muito difícil você decorar aqueles prazos lá, né? De direito penal. Então aquilo para mim era bem complicado. Mas mesmo. sabe por que é bom você saber do direito penal? Só para você ter uma ideia, Olga. Porque ali estão os crimes da administração pública, por exemplo, que um servidor público pode cometer. O crime de peculato, Ah, sim. sabe? Que é o que a gente fala que é o crime de corrupção, né? Crime de concussão, são crimes que o servidor público comete. E aí você faz isso na prova para você ter ciência de que se você cometer esses crimes, você sabe o que você está fazendo. Tudo bem, a lei fala que a gente nunca pode alegar o desconhecimento da lei. Aqui no Brasil funciona dessa forma. Só que quando dá essa ênfase ali na prova, que cai o direito penal, é justamente para você saber, olha... Já é proposital. É Pra dar colocar um medinho ali. Que são os crimes dos servidores públicos, né? Contra a administração. Então você sabe que você não pode fazer isso. Se você fizer, né? E eles são mais pesados, esses crimes aí. Eles são mais pesados, os crimes contra a administração pública. É que pra gente ali que não pega, né? Na verdade, a gente se no Tribunal de Contas houver crime, pega sim, você responde. Não pega, mas é que a gente não vê muito isso, né? No Tribunal de Contas, desde quando eu entrei, eu nunca vi, pelo menos, não sei se foi algo sigiloso, mas eu nunca vi um cometimento de crime contra a administração pública no Tribunal de Contas. Pode haver? Pode. Às vezes corre em sigilo, a gente não fica sabendo, né? Sim. Mas é interessante porque, por exemplo, eu não sei se foi crime, mas o Fábio, ele falou pra gente, quando ele entrou no Ministério Público, foi decorrente de uma vaga de demissão, né? Nossa. Eu lembro que ele comentou isso mesmo. E eu nunca vi a pessoa ser chamada porque numa vaga de uma pessoa que foi demitida. Porque às vezes a pessoa não cometeu um crime, mas a pessoa, ela cometeu ali algo passível de ser mandada embora, né? Mas enfim.
Acho que de qualquer maneira, esse tipo de processo, acho que também ser sigiloso, porque a gente está falando de administração pública, é um servidor que você vai demitir. Eu acho que assim, talvez, não sei até que ponto isso deva ser sigiloso ou não. Eu acho que não, né? Porque assim, imagina, até a pessoa, enquanto servidor, ele está sendo demitido, ele vai querer saber por quê, né? Às vezes... Tem um processo administrativo, né, Anderson? E muitas vezes ele vai querer recorrer também daquilo ali, né? É difícil, né? Mas isso também mostra que o servidor público, ele também é passível de ser punido. Se ele faz a coisa errada, ele vai ser punido. Com certeza. Né? E não precisa, assim, a mídia ficar atrás da gente, do servidor público, porque ele fez isso, porque se fizer, vai ser punido. Né? Só que tem a ênfase, né? Servidor público, o cara lá ganhava tanto, ainda ele fez isso, não estava satisfeito. Aí na mídia fala, pô, se eu ganhasse o que aquele cara ganhava, eu jamais faria aquilo. Aí dá, tá vendo? Servidor público, né? E às vezes eles ainda vão fazer aquilo, né? Veja bem, uma pessoa que ocupa esse cargo na iniciativa privada ganha 1/3 desse salário. Isso. O jornalista aí, o Rogério, né? É bom jornalista para fazer isso, né? Aí a pessoa que está assistindo aquilo, minha mãe ou meu pai, as pessoas mais simples que estão assistindo aquilo, vai comprar essa ideia, né? Realmente, tá vendo? Ganha muito e ainda faz esse tipo de coisa. Isso, ainda. né? Aí já generaliza para todo mundo, né? Exatamente. Isso que é ruim. E outra coisa também que eu vejo, Rogério, servidor público, ele é muito mal falado quando ele faz uma greve, por exemplo, por condições melhores de trabalho. Seja por reajuste ou algo, sabe, qualquer outro tipo de coisa. E aí fala olha lá, não quer trabalhar, só quer ficar na rua fazendo greve, ganha bem e não está satisfeito. Se eu tivesse... Aí vem, que nem você falou. Eles estão lutando por um valor de não sei quanto, sendo que um trabalhador... Coitado do pessoal do metrô. Todas as vezes que o metrô faz greve, a gente pode perceber, né? Nos jornais, a primeira coisa os metroviários vão causar um pânico na cidade, que é isso e aquilo. Mas assim, é onde eu falo, se eles estão fazendo a greve, alguma coisa... Ninguém levanta a questão do porquê, quais são os motivos da greve deles. Primeiro, às vezes até comentam, mas antes vem aquela questão. Os metroviários prometem uma greve para tal dia sem ser assim. Então isso vai causar um pânico na cidade, as pessoas não vão poder ir para o trabalho, as pessoas não vão poder se deslocar e aquilo. Mas assim, nunca levam aquela questão, peraí, eles estão fazendo greve porque eles estão pedindo reajuste, o salário deles está defasado em X% de acordo com a inflação. Esse benefício eles não está corrigido, esse benefício aquilo outro. Nunca levam isso em consideração. Eu e o Anderson, a gente trabalhou junto na CPTM. Uhum. E lá é CLT, né? Lá é CLT. E assim, muitas vezes, quando tinha essas ameaças de greve, às vezes aquela questão de dissídio, né, do acordo coletivo ali, sempre vinha aquela questão, você nunca tinha um reajuste de acordo com o que era praticado na inflação. Né? E isso sempre levava na discussão, vamos parar, não vamos parar. E aí logo vem aquilo que a gente está falando, vem a mídia, vem todo mundo por trás, tipo, transformando em monstro o servidor, né? Porque ele vai fazer uma greve, porque ele vai atrapalhar a vida das pessoas, porque vai... e assim, eu acho isso muita injustiça, porque a gente a gente também precisa se deslocar, eu também preciso me deslocar, mas assim... Eu não acho. Hoje eu já participei de greve várias vezes e eu sei muito bem que quando se faz greve, ninguém gosta de fazer greve. Ninguém acorda e fala, hoje eu estou morrendo de vontade de fazer uma greve. Eu percebo isso. E muitas vezes eles levam em consideração que, tipo assim, faz greve, tá vendo? Ela ganha muito e ainda faz greve. Tipo, a pessoa... parece que vem aquela mentalidade que ele acordou hoje disposto a fazer greve e sacanear todo mundo na cidade. Aliás, estava programada uma para essa semana, não estava? Exatamente. Eu estou comentando até porque eu li alguma coisa a respeito, né? Falando que os metroviários tinham prometido uma paralisação. Tudo. Então, eu ouço pessoas ao meu redor justamente comentar esse tipo de coisa, né?
Ah lá, ganham bem, tem isso, tem aquilo e tal, e ainda vai fazer greve. Fulano não tem nenhum desses benefícios, não tem nada disso, mas é o que você falou, você não pode nivelar por baixo, você tem que nivelar por cima, peraí. Fulano não tem isso, na tal empresa, na maioria das empresas não pagam isso. Vamos brigar para as empresas pagarem então, né? Porque é bom para todo mundo e não aquilo brigar para que eles não recebam, né? Para que eles não tenham um reajuste, uma correção devida. Então, eu acho... um exemplo assim prático que aconteceu na pandemia. A gente vê o arroz, por exemplo. Ele foi de R$15 para 30, né? Ele teve um aumento aí de 200%, 100%, sei lá. Ela aumentou muito. Óleo, feijão, tudo aumentou. Tudo aumentou. E aí, o servidor ficou sem reajuste por 2 anos. Sim. Tá? Ficamos. Né? Nós ficamos por reajuste em 2 anos. E a gente começou a pagar mais caro. Por quê? Se aumentou tudo, teve inflação, o nosso salário ele baixou. Você perde poder de compra. A gente perde poder de compra. E aí, quando foi agora aprovado o reajuste, né? A mídia chiou muito em cima. Olha lá, servidor, pelo menos o Tribunal de Contas. Servidores do Tribunal de Contas recebem reajuste, não sei o que lá, em plena pandemia. Parece que, sabe, em plena pandemia, dizendo dessa forma, querendo dizer que a gente é um folgado, sabe? Mas isso é um absurdo. A gente entende a situação do Brasil, a gente entende, mas nivelar por baixo não, cara. Sim. Vamos nivelar, pelo menos no meio, por cima. Por que eu tenho que ganhar mal? Porque o fulano da empresa não teve lá, não teve aumento, não teve reajuste, então eu não posso ter. Sabe? Não posso ter. Porque o fulano da empresinha lá não teve. É o que a gente está falando, você tem que brigar para aumentar o salário do fulano lá, né? Essa que tem que ser a discussão, né? Não assim, diminuir, né? Você não pode ter benefício porque fulano não tem. Não, calma aí, peraí. Não, vamos torcer para ele, vamos brigar para ele ter também. Isso é uma coisa que, esse tipo de benefício todo mundo deveria ter, né? E muitas das vezes que acontecem essas greves, a gente vê justamente esse tipo de colocação. Às vezes comparam o servidor de determinado lugar com a pessoa que está na área privada. E aí é onde eu falo, mas o fulano tá falando, mas assim, eu prestei um concurso, se ele não está satisfeito lá, ele que preste um concurso também, para entrar em outro lugar melhor. Não assim, eu tenho que, meu salário tem que ser reduzido, ou eu tenho que perder poder de compra, ou eu não posso ter um reajuste porque a categoria tal ganha menos. A categoria tal é a categoria tal, eles têm que ganhar mais, né? Exatamente. Mas são discrepâncias de Brasil, né? Coisas que a gente vê. Às vezes é até um desabafo nosso aqui, né? Porque a gente não tem quem defenda, né? É difícil. Assim, por enquanto, a gente não tem essa defesa da população. Mas eu acho que isso uma hora vai mudar. Eu acho que a população vai ver a gente como aliado. A gente está aqui trabalhando para isso, né? A gente está aqui trabalhando para isso, montando a sala, podcast, falando sobre concursos e tal. Mas, Olga, daqui a pouco a gente já vai terminar, tá? Então eu quero te perguntar. Qual que é a dica principal que você pode dar para um concurseiro que quer passar no concurso, para ele não desistir? Qual que é a dica primordial que você pode dar para essas pessoas? E como eles poderiam estudar? Dá o seu método aí. Aqui não tem problema não. Cada um estuda de um jeito. Mas você tem que dar seu método, porque de repente a pessoa ela pode fazer igual a você. Método, eu não vou passar porque eu não tenho, mas eu vou dizer que para a pessoa ela saber exatamente se é isso mesmo que ela quer, né? Porque você enfrentar uma maratona de estudos por um tempo que você não sabe quanto tempo que vai durar, é uma coisa que você precisa ter claro. Eu achava assim que... Porque eu gosto de estudar, né? Eu estudava inglês sozinha, entendeu? Fazia concurso, estudando sozinha. Isso é típico dos orientais? Dos japoneses? Não sei, sua família? Por que normalmente eles são mais disciplinados? Você sabe dizer? Olha, Anderson, na minha família, eu sou a única que fez concurso, sou a única que tem um curso superior, entendeu? Mas todos eles são aplicados, sim, né? Que eu tenho certeza que se estudassem, passaria também, né? Se eles quisessem, né? Teriam
plena capacidade, sim. Mas é da cultura, eu acho, né? É da cultura de, como fala, não encostar o couro, entendeu? Não encostar o burro na sombra, a gente fala, né? De você estar, assim, empenhado em fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, você empenhar e fazer. Então, o pessoal faz bem feito, procura fazer bem feito, né, o que tem que fazer. Agora, eu falaria assim que para a pessoa, então, primeiro, saber, né, estar preparado, se decidiu estudar para um concurso público, se dedicar de corpo e alma mesmo. Porque ela vai reprovar, né? A pessoa vai reprovar. Vai, mas não ter esse pensamento aí, não vou reprovar. Não, você tem que acreditar que você vai passar, mas que pode sofrer algumas derrotas no decorrer, né? Mas para você manter toda essa tranquilidade, você precisa cuidar do teu estado espiritual, teu estado mental, né? Então, hoje se fala muito em mindfulness, né? Mindfulness, que é a meditação, né? Na minha religião, se pratica muito a meditação. Então, isso faz com que você mantenha tranquilidade e foco no que você quer, né? Então, as pessoas, mesmo que não tenham uma religião, tem alguma coisa em que você acredite, sabe? Uma força superior, uma energia superior para quem não acredita ou não quer falar Deus, né? Então, ter alguma coisa, um norte que eu digo, nesse sentido, é importante para você seguir firme naquilo que você acredita, sabe? E ter pensamento sempre positivo, acreditar no seu potencial, porque se você mesmo não acreditar no seu potencial, vai ser difícil você continuar na jornada, né? Eu acho que é por aí, sabe? Cuidar da sua parte mental, porque você vai precisar de muita força interior, né? E aquela questão de abrir mão de muitas coisas, né? Tempo com a família, às vezes um lazer, às vezes a gente... Isso é de praxe já, né? Eu falo que minha esposa, muitas vezes aparece um concurso legal, ela fala, ai, por que você não tenta esse aí? Eu falo, porque eu não tenho 3, 4 horas por dia para eu estudar. É o mínimo que eu preciso. Porque você já sabe que você vai ter que abrir mão, né? Exatamente. Então eu falo com ela, justamente por isso. Porque a gente sabe, né, que não é simplesmente, vou me inscrever, vou estudar 20 minutos, meia hora, não é porque igual... você sabe que você não vai dar vai conta, ser o suficiente, isso né? não vai ser o suficiente. E você sabe, a gente sabe, né, às vezes a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas e de repente a gente não está disposto naquele momento a abrir mão dessas coisas, seja um lazer, tempo com a família, então... É isso que eu falo, né? Você ter claro o que você quer mesmo, porque quando eu resolvi estudar para valer mesmo, eu abri mão de tudo, não tinha final de semana, então foram alguns anos assim que passaram e que eu não me lembro de ter vivido, porque eu não participei da vida das pessoas, entendeu? Eu só fiquei estudando. Então, esses anos que eu passei estudando, para mim, é como se eu não tivesse vivido, porque eu não me lembro o que aconteceu nessa época, entendeu? Na verdade, foi um investimento que você fez para você adquirir conhecimento. Sim. E para você adquirir conhecimento e sabedoria, muitas vezes você precisa abrir mão de algumas coisas. É o preço que a gente sempre paga um preço, né? Isso. Sim. É exatamente isso que eu falei. É o preço que você pagou para você adquirir conhecimento e sabedoria. Uhum. Né? Sim. E hoje você colhe o que você plantou. Isso que é interessante, né? Você colhe o que você plantou. E eu achei muito bonito o que ela falou, né? A parte de mentalizar, a parte da energia. Eu acho que isso tem muito a ver, eu acredito muito nisso, na energia. Se você não tiver um pensamento de que as coisas vão dar certo, você não vai dar tudo de si, né? É verdade. Porque, às vezes, a pessoa que está assistindo a gente agora,
às vezes vem um simancol nela, fala, pô, meu, mas o que ela falou tem a ver, sabe? E às vezes dá até assim, empolgação para a pessoa estudar mesmo. Poxa, eu vou fazer desse jeito, eu vou mentalizar. Sei que haverá momentos que eu vou ter aquelas caídas, recaídas. Mas levanta, né? Mas levanta, como você falou, e não desiste, né? Você falou em mentalização. Eu lembrei que na época que eu estudava, eu tirava esse tempo, né, para meditar, e eu aproveitava esses momentos para visualizar eu recebendo o meu olerite, entendeu? Todo mês, como se eu já tivesse passado. Nossa, é muito legal isso. Aí eu ficava imaginando eu recebendo o meu olerite, sentindo aquela alegria, né? Eu rasgando, sabe? Porque eu sabia que era pontilhado, né? Hoje é digital o nosso, sim, né, Anderson? Sim, é. Mas quando eu entrei, ainda era no papel. Então, eu me imaginava dobrando o papel, rasgando ele, abrindo, desdobrando ele, né? Abrindo. Imaginava até o logotipo. Você vê, Rogério, que interessante? Por mais que a Olga ela disse que não era concurseira, mas estava dentro dela essa questão do concurseiro. Porque isso que ela falou, eu achei muito legal. Eu não lembro quem falou, eu vi numa palestra, agora eu não tenho certeza se foi o Alex Meirelles. Mas na época, essa pessoa, não sei quem que era, não lembro quem que era, ela precisava de uma empolgação, algo para ela se empolgar mesmo para passar no concurso público. O que ela fazia, essa pessoa? Ela tinha um quadro, e ela recortou de uma revista um Astra. Que o sonho dessa pessoa era ter um Astra. Nossa. Lembra da época do Astra? Nossa. Lembro. Eu lembro que eu vi essa palestra, achei muito legal. E aí o que ele fazia, essa pessoa? Ele colocava o Astra lá no porta-retrato e virava de costas. E quem ficava estudando, e o Astra de costas. E aí ele falou que quando ele começava a sentir sono, começava a falar, que droga, não vou passar, ele virava o Astra. Aí ele via o Astra, ele estudava. Lógico, ele precisava de um incentivo. O incentivo dele era o carro, era o Astra. E essa pessoa passou. Eu não lembro quem que era, mas ele passou. A gente precisa de muito incentivo. A motivação. Você era o olerite. Era. Você vê que legal isso daí, né? Eu também tinha essas coisas quando eu fazia concurso. Só que o meu incentivo, na verdade, era sempre era depois da prova, porque eu achava que eu consegui. Aí eu ficava me imaginando, como que será que é o setor que possivelmente eu vou trabalhar? Eu passava lá pra baixo, porque eu reprovei muitos concursos, mas muitos, né? E claro, eu posso falar, um dia eu vou falar aqui das minhas reprovações, das minhas aprovações, para mostrar que eu sou uma pessoa normal. Na verdade, muito normal, inclusive, na questão de ser concurseiro, porque eu tive muitas reprovações até conseguir minhas aprovações. Né? Para conseguir a aprovação, a gente passa por muitas, né? Sim. E é o que a gente está falando, né? Por isso que eu até comentei. Às vezes, tem pessoas que se inscrevem no concurso, prestam o concurso, e aí ela estuda ali meia hora, 1 hora, para aquele concurso, ali no período de 1 mês, 2 meses, aí presta o concurso e é reprovada. Aí ela fala, não vou prestar mais concurso, não. E é o que eu estou falando, mal imagina o quanto você precisa se dedicar. Eu falo, os concursos que eu prestei e eu consegui passar, não teve nenhum que eu estudei menos de 3 horas ali por dia. Quanto menor era o espaço de tempo para a prova, mais tempo eu tinha que estudar por dia. E exatamente, eu prestei outros concursos assim, que eu falei, vou prestar esse concurso. Estudando tempo livre, às vezes 1 hora, 1h30, e não conseguia passar. E para mim estava ok, porque eu sabia que não ia ser o suficiente, porque eu já tinha essa noção. Tipo, se os concursos que eu passei até hoje, com prazo ali de 3, 4 meses, eu estudava 3, 4 horas por dia, para eu fazer um concurso com prazo de 1 mês, eu tenho que estudar 8 horas no mínimo. Então, para dar conta de toda a matéria, né? E é o que a gente estava falando, quando você já vem de uma maratona, às vezes você está aí durante 1 ano prestando concursos e você está pegando os concursos que são de acordo com as disciplinas que você está estudando. Aí você até consegue massificar, né? A base, que o Fábio estava falando, você consegue construir uma base mais sólida que às vezes te permita, em dado momento, você estudar alguma coisa específica de um concurso ou de outro. Porque chegou uma hora que português você já não precisa estudar mais, né? Eu nem estudava mais português. Chegou uma época que eu já ia direito nas matérias específicas. Matemática, a maioria, né? Matemática é da sua área. Você que é a matemática aqui, Olga. Então não vale, mas tô brincando. Mas assim, a gente tá chegando já ao fim, tá, Rogério? Olga. Nossa.
A gente sempre sabe, quando o papo começa a ficar bom, a gente sabe que tá chegando ao final. Você vê, quase 2 horas, você nem sentiu, né? Não. Passa muito rápido, né? Não, foi muito Mas rápido. foi uma conversa muito gostosa, eu gostei, tá, Olga? Você conseguiu se soltar porque você é mais acanhada, você é mais tímida, e isso a gente sabia que ia acontecer, mas você falou muita coisa importante pra gente, né? Sim. E para as pessoas que acompanham o Espero canal. que sim, né? Com certeza, as pessoas que acompanham o canal, tá? Então, eu agradeço a sua participação, viu, Olga? Foi. E só para finalizar, quem quiser mandar um e-mail pra gente, manda no canalcomopasseia@gmail.com e pode perguntar, se quiser saber alguma coisa da Olga, ela puder responder, eu falo com ela. E quem quiser também mandar pessoas para vir aqui falar, que são servidoras públicas, que quiser vir aqui falar, estejam à vontade. O espaço está aberto, né? E quero agradecer também você que ficou com a gente até agora. Esse é o Como Passei, o podcast dos aprovados. E aqui a gente conversa com os aprovados nos principais concursos públicos. Aí a gente conhece um pouco mais da história, a trajetória, algumas curiosidades. E a nossa ideia com isso é acabar motivando você que está aí do outro lado, que vai prestar um concurso público ou já prestou algum concurso público e ainda tem dúvida se vale a pena ou não ir por esse lado, né, seguir nessa carreira. E algo que a gente tenta fazer aqui é esclarecer. E para fazer isso a gente traz os convidados aqui, são pessoas que passaram, né, pelo mesmo que você está passando, eu, o Anderson, a Olga, todos nós passamos por isso, e é o que a gente quer deixar claro aqui, é isso, que todo mundo tem condições e todo mundo pode, é só querer, né? Eu agradeço a participação da Olga, de você também, Rogério. Brigadão aí pela paciência. Estamos aí, né, Olga? Obrigada, gente. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, dar essa oportunidade de a gente poder te conhecer um pouco melhor e da gente poder bater esse papo com todo mundo também. Foi tá? muito bom. Muito obrigada. A gente que agradece. Olga, obrigado, viu? Obrigado. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Até. você vai voltar aqui também, viu? Só se eu passar em outro concurso, né? Quem sabe, né? Tomara, né? Obrigado, Olga.